Como viver no mundo corrompido sem se corromper. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça nesse momento e vamos pedir a bênção de Deus para que o Senhor nos ajude a centralizar todo o nosso coração, toda a nossa atenção na palavra dele agora, nesse momento, que nada mais do que a palavra do Senhor seja importante para nós agora. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos fez teu povo. Povo regenerado, transformado, nascido de novo para te adorar, para viver para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, por ver tua casa assim, mesmo no domingo de feriado. Muitos estão viajando, outros estão ruas afora comemorando o carnaval. Como é bom, Deus, chegar aqui e saber que tem gente apaixonada pelo Senhor. Saber que tem gente que o maior prazer é estar aqui na tua casa, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por me trazer aqui hoje. E obrigado por trazer cada um dos meus irmãos e irmãs. Aqueles também que estão nos assistindo. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família. E que o Senhor nos ajude nesse momento, Deus, a sermos reverentes à tua palavra, Pai. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor que será exposta nesse momento. E como servos do Senhor, Pai, não permita que nada venha nos atrapalhar. Por favor, Deus, que toda ação, tudo aquilo que possa tirar o nosso foco da tua palavra caia por terra. Que o teu nome seja glorificado também através do nosso comportamento agora. Que nossas mentes e corações, Deus, estejam totalmente voltados para que o Senhor tem nos ensinar hoje à noite. Usa a minha vida, Deus, mais uma vez. Me esconde atrás da tua cruz. E que eu possa, Deus, pregar a tua palavra e nada mais do que a tua palavra. Me ajude a expor com fidelidade esse texto tão precioso que tem muita coisa para nos ensinar. Que hoje seja dia de salvação, de reconciliação, de exortação. Que o Senhor nos tire da zona de conforto. Que o Senhor nos incomode para tirar da nossa vida tudo aquilo que não te agrada. E que o Senhor nos ajude também a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero começar a nossa reflexão de hoje compartilhando com vocês uma música. Essa música é de um compositor brasileiro e ele diz assim: moro na Babilônia, mas não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas não sou daqui. Não dobro meus joelhos diante de imagens. Não sigo seus conselhos, nem meu Deus é estrangeiro. Moro na Babilônia, mas não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas não sou daqui. Mesmo que eu venha parecer, mesmo que pareça ser assim, mesmo assim, não vá se confundir. E o refrão dessa música diz: Jesus é luz, é luz, é luz, Jesus é luz. Conforme a gente vai estudando as Escrituras, a gente vai aprendendo que Babilônia, ela é muito mais do que uma cidade antiga. Ela é muito mais do que um reino que fez parte da história. Quando a gente olha para as Escrituras, na narrativa bíblica, a Babilônia é também a personificação do mal numa sociedade. A Babilônia é o mundo onde o diabo reina. Na Bíblia, Babilônia é sinal de mal. É a contraposição do projeto de Deus. Inclusive no Apocalipse, por exemplo, Babilônia é contraposta à Nova Jerusalém. A cidade de Deus é algo que deve desaparecer. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos na Babilônia. Nós vivemos na Babilônia. E esse momento histórico que nós vivemos
nos ajuda a entender melhor esse conceito da Babilônia, essa personificação do mal na sociedade, né? Eu estou falando do carnaval, né? Esses dias que nós estamos vivendo agora, até quarta-feira, na verdade tem começado antes e tem durado mais, né? Cada vez mais. Mas pela tradição, começando aí na sexta-feira, indo até a quarta-feira de cinzas, né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas pela graça de Deus eu comecei minha graduação em História. Tem sido muito enriquecedor para mim aprender um pouquinho mais sobre a história, tem agregado bastante, até mesmo nos sermões, nas mensagens. E como bom estudante de História, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o Carnaval. E o Carnaval, ele possui uma estreita ligação com o cristianismo ocidental. Carnaval significa, né, etimologicamente falando, adeus à carne. É como se fosse uma despedida dos excessos da comida, bebida, entretenimento e tudo mais que possa tirar a atenção daquelas coisas mais elevadas da religião. Então, se você estudar a história, desde o começo do carnaval, essa é a proposta. O carnaval era um tempo de despedida, porque acontecia antes do início da quaresma. E para quem não sabe, a quaresma são 40 dias antes da Páscoa, onde havia jejuns, abstinências, penitências, longas vigílias. Então, é como se fosse uma despedida. Vamos fazer tudo que a gente não pode fazer, porque daqui a pouco a gente vai entrar num tempo muito rigoroso. E a ideia fundamental do carnaval é essa: um período de inversão de valores, ou seja, tudo aquilo que não se pode normalmente, nesta festa era permitido. Porém, irmãos, com o passar do tempo, o carnaval, ele foi perdendo a sua conexão com o cristianismo e se tornou não a festa do adeus à carne, mas a festa da carne. Com o tempo isso foi acontecendo. Nesses dias, todos os papéis, você pode comprovar isso, todos os papéis são invertidos. Os homens se vestem como mulheres e as mulheres se fantasiam como homens. Figuras de autoridades, como autoridades públicas, religiosas, são reduzidas ao ridículo através de prosa, de versos e marchinhas. Sem dizer da sexualidade nesses dias. Eu não sei se você já teve essa informação, mas o período onde há mais mulheres grávidas no ano é justamente 9 meses depois do carnaval. Porque a sexualidade é fortemente encorajada nesse período. O que falar da pornografia exibida a céu aberto e o aplauso da multidão ao redor? O que falar disso, irmãos? Tem muitas pessoas romantizando o carnaval. Até mesmo igrejas começando a simpatizar com isso. É por isso que a gente precisa ir para a história, a gente precisa ir para as escrituras, para que a gente não viva como os pagãos vivem, como os ímpios vivem. O que dizer, irmãos, do consumo desenfreado de drogas, de bebidas alcoólicas? Por isso, eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer para vocês que eu creio, como pastor da Íbica, eu creio que um seguidor de Jesus não deve participar, não deve incentivar ou até mesmo assistir esse tipo de festa. Essa é a minha posição em relação ao carnaval. O carnaval não cabe no nosso calendário, irmãos. Não faz parte daquilo que nós somos e de maneira nenhuma nos representa. O carnaval não me representa.
O carnaval não representa a maneira de viver dos cristãos, pelo contrário, para nós isso é uma grande vergonha. Mas é nesse mundo que a gente vive. Esse é o nosso contexto, essa é a realidade que nos cerca. E todo cristão lida com esse grande dilema. Cremos em Jesus e o nosso maior desejo é viver para a sua glória, amém? Ixi, se for depender desse amém aí, irmãos, vamos embora, viu? Vocês estão me ouvindo bem aí? Está saindo bem meu microfone? Ah, tá, muito bem. Cremos em Jesus e o nosso maior desejo é viver para a sua glória. Amém. Amém. O pessoal da live ouviu agora. Você está aí na live, você ouviu o amém. Coloca aí também amém, tá bom? Para a gente saber. A gente vive nesse dilema. Queremos viver para a glória de Deus, mas o nosso mundo é um mundo totalmente anti-Deus. Todos os dias nós somos fortemente atacados, pressionados a nos moldar aos padrões deste mundo, especialmente nesses dias de carnaval. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, disse assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Essa foi a advertência do apóstolo Paulo. Não se amoldem. Não se acostumem com os padrões deste mundo. Assim como Daniel, nós vivemos na Babilônia e nós precisamos aprender a viver a nossa fé nesse contexto, nessa realidade. E a vida de Daniel é muito parecida com a nossa, o contexto que rodeava ele era muito parecido com o nosso. Só um resumo breve aqui de Daniel. Daniel, ele era um jovem judeu que viveu no século VI a.C. E esse jovem, ele passou a sua infância e adolescência na cultura da sociedade de Judá. Uma cultura altamente influenciada pelos valores da Torá, dados por Deus ao seu povo, o povo de Israel. Era nessa cultura que Daniel cresceu. Uma cultura regida pelos mandamentos e leis de Deus. Porém, no início da sua juventude, Daniel ele é levado para outra cultura, a cultura babilônica, que é completamente distinta dos valores dados pelo Deus Criador. Então, é nesse cenário que Daniel vai precisar aprender a viver sua fé. Não mais no contexto relativamente confortável que ele vivia em Judá, mas num contexto totalmente, preste atenção, agressivo, ameaçador e instável para a sua fé. Nós vivemos neste mundo, um mundo agressivo, ameaçador e instável para a nossa fé. E o objetivo hoje, então, é aprender com Daniel como viver no mundo corrompido sem se corromper. Espero que você esteja animado para isso. Quando eu coloquei a nossa arte nas redes sociais, várias pessoas, até mesmo que não são aqui da igreja, ficaram curiosas, né? Uau, que legal esse tema, que bacana. Queria ouvir, queria aprender, né? Eu falei, olha, depois passa lá no YouTube, mas o melhor é aqui, ó, presencialmente. Não é nada melhor do que aprender aqui juntos. E pode ter certeza, meu irmão, que a sua presença anima quem está aqui na frente. Quando você não vem, de alguma forma isso nos afeta, e quando você vem, de alguma forma isso nos beneficia. Quem está aqui na frente pregando a palavra de Deus, é uma alegria poder olhar para esse auditório e ver cada um de vocês aqui, porque quando nós estamos preparando a mensagem, é em vocês que nós estamos pensando, para quem nós vamos falar, para quem nós vamos ensinar. E hoje, graças à tecnologia, a gente não tem ideia aonde tem chegado as nossas pregações, os nossos ensinos aqui, que você se sinta privilegiado por isso. Daniel, capítulo 1,
Vamos ler esse trecho agora, Daniel capítulo 1. Eu não vou colocar no telão, o texto é grande, eu vou colocar só nos pontos principais. Então, se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica, o capítulo inteiro, e depois a gente vai destacando alguns textos. Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. 4 jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 6. Entre estes encontrava-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltazar, a Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. Versículo 11. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e a água para beber. Versículo 13. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados. Em lugar disso, lhe dava legumes. Oh, judiação. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles passaram a servir o rei. Versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E por último, versículo 21. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Uau, que história, hein? Eu vou dividir o texto em 2 partes, irmãos, para facilitar um pouco mais a nossa compreensão. A primeira parte a gente vai falar sobre a influência da Babilônia. E na segunda parte nós vamos falar então como que Daniel não se corrompeu.
Quando Daniel e os seus amigos chegam à Babilônia, eles vão a ter um encontro com a cultura daquela cidade. Eles vão ser colocados num ambiente no qual o objetivo é que a cultura da Babilônia gradativamente formatasse a mente e o coração deles de maneira que, apesar deles serem jovens nascidos em Judá, eles se tornassem babilônicos na mente e no coração. Então, esse era o processo feito com esses jovens que vieram do exílio. E duas observações são importantes aqui. O apóstolo Paulo, ele ensina em Romanos que a transformação vem pela renovação do quê? Da mente. Somos transformados através da mente. Porém, Salomão, em Provérbios 4:23, vai dizer que de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o quê? O coração. Mente e coração. Se eu consigo mudar a sua mente, o seu coração, eu consigo mudar o seu comportamento. Eu consigo implementar em você uma cultura. E esse era o processo que a Babilônia fazia com esses jovens. E em meio a esse processo, eu quero destacar algumas coisas aqui que me chamam muita atenção no texto. Primeiro, eles trabalhavam com a questão da língua. Versículo 4, ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. E aí eu fui pesquisar o porquê. Por quê? Um bom exercício para você fazer a um texto bíblico e aprender lições é por quê? Pergunte, por quê? Por que a língua? E aí fui pesquisar e olha só que interessante, irmãos. Aprender outro idioma pode mudar a sua personalidade. Você acredita nisso? Essa foi a conclusão de um estudo realizado por 2 psicólogos em Hong Kong. Eles verificaram que alunos chineses se tornavam mais extrovertidos quando se comunicavam em língua inglesa. Uau! Não é à toa que a Babilônia fazia isso. Esses caras sabiam o que estavam fazendo. Eles queriam dominar o mundo. Mas não apenas a língua, irmãos, mas também a comida. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Esses jovens que foram selecionados numa peneira muito rigorosa, vocês viram aí no comecinho do texto, eles vão estudar na melhor universidade do mundo. Eles também terão o privilégio de comer da mesma comida do rei. Você consegue imaginar isso? Você comendo do bom e do melhor. Melhor, irmãos, não é coisa fraca não, é lagosta, sabe? Caviar, picanha, filé mignon, é coisa assim incrível, que é servido na mesa do rei. Sabe aquelas refeições que a gente vê na televisão? Entrada, prato principal, sobremesa. É mais ou menos isso. E outra, quem cozinhava eram os masterchefs da Babilônia. Exatamente, eram os masterchefs da Babilônia. Os melhores cozinhavam para o rei. Mas, brincadeiras à parte, né, meus irmãos? Comer no senso comum é considerado um dos maiores prazeres da vida. E eu concordo com isso. Você concorda? Sim. Mas não apenas isso. A comida, ela vem sendo uma das manifestações mais singulares da identidade de um povo também ao longo da história. A gente pode estudar isso em outras nações e também aqui no nosso país, como o nosso país é diversificado em sua culinária, em sua gastronomia.
À medida que uma pessoa escolhe os alimentos a serem consumidos, preparados, determina a maneira como eles serão preparados, né, que varia conforme a origem do povo, conforme a época que se vive, a comida, ela passa a ser um aspecto de identidade na vida de alguém. De acordo com como você come, você pode ser considerado um vegetariano. Aquela pessoa é vegana, por quê? Por causa do modo como ela se alimenta. Aquela pessoa é carnívora, né, Gil? Eu nunca conheci uma pessoa que gosta tanto de churrasco, não. Não é possível. Não é possível, não, né? Se deixar, o homem faz churrasco todo dia, né? Se ligar de noite lá, no final de semana, provavelmente o Gil vai estar lá na churrasqueira, não é? Nós somos conhecidos como carnívoros, o pessoal que gosta de carne, de churrasco, amantes do churrasco, né? Também tem o pessoal fitness, né? Deus abençoe vocês. Fazer o quê? Tem gosto para tudo, né, nessa vida. Agora, tem um povo que eu tenho inveja, que são os mineiros. Comida mineira, aquele fogão de lenha. Aquele buffet assim enorme, você vai na casa do mineiro, parece um buffet, né? Tem de tudo, incrível. Os mineiros são demais. Agora, o meu povo, o povo nordestino, também é sensacional. Não é não? Fala sério, a culinária nordestina é maravilhosa. Dependendo do que você come, isso te define. A culinária, a comida. E os babilônicos sabiam disso. E isso fazia parte também desse processo de tornar aqueles jovens babilônicos de mente e coração. Não apenas a língua, a comida, mas também eu gostaria de destacar aqui por último nesse processo, o nome. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. E olha só o que diz o texto, né? O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes, nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Irmãos, quando a gente vai estudar aquela cultura, a gente vê que no Oriente Antigo acredita-se que a essência total de uma pessoa está no seu nome. Olha que interessante. A essência total de uma pessoa está no seu nome. O nome da pessoa revela a sua essência. Ou seja, no Oriente, nome é coisa séria. Não é que nem no Brasil que escolhe os nomes difíceis de falar, nem pensa no significado do nome, né? Coloca 2W, Y, só para se achar, né? Gente, o brasileiro faz piada com tudo, não é possível, né? Eita cultura nossa, hein? Pois é, mas no Oriente isso é muito sério. Nome tem a ver com sua característica, com a sua personalidade. Quando alguém chama a gente de forma errada, a gente fica chateado, não é? Eu mesmo, quando eu era pequeno, o pessoal da escola sempre me chamava de Alexandre, né? Ô Alexandre, eu falava, não, meu nome é Alex, não é Alexandre, né? Porque a gente se incomoda quando alguém nos chama do nome errado. Imagine alguém que te chame do jeito errado, que troca o seu nome. Essa pessoa não te conhece direito. E você pode, se você fazer isso numa cultura como essa, você pode ser até espancado aí. As consequências são muito graves. Então não faça isso. Tome cuidado da maneira que você chama alguém. Interessante quando Moisés pergunta para Deus qual era o nome dele. Deus fala, eu sou. Eu sou. Simplesmente eu sou, eu existo, eu fui, eu sou e serei. Meu nome não se compara com nenhum nome. Era dessa forma que a Babilônia formatava a mente,
e o coração dos seus exilados, para que eles fossem babilônicos de mente e de coração. Eu achei importante compartilhar isso com vocês. Faz toda a diferença a gente entender esse processo. Vamos então para o segundo ponto, agora a parte mais prática, tirando algumas lições para a nossa vida, para a nossa jornada. Como então Daniel vai fazer a diferença em meio a essa cultura? Como ele nos ensina a não se corromper com o mundo corrompido? Primeiro, Daniel, ele toma uma decisão. Essa é a primeira coisa que ele faz. Versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Daniel decidiu. A primeira lição que a gente aprende com Daniel é que para não se corromper é preciso decidir. É preciso tomar uma decisão. Essa palavra aqui, decidiu, no texto, tem a ver com escolhas. Tem a ver com determinação. Tem a ver com firmeza. E olha só que interessante, tem a ver com aquilo que é inegociável. Que sensacional. Decisão. E essa decisão tem que vir com determinação, com firmeza, com aquilo que é inegociável para você. E qual foi a decisão que Daniel tomou? Não se contaminar, não se corromper. Daniel decidiu em seu coração não fazer concessões para não ser infiel aos princípios e valores de Deus. Foi essa a decisão que Daniel tomou. Eu não vou me corromper, independentemente se a comida e a bebida tinham sido parte de um ritual pagão, se violavam as leis levíticas, as leis cerimoniais sobre os alimentos. Daniel, ele decidiu não se contaminar, independente do que aconteceu com aquela comida. E aqui, irmãos, a gente aprende uma lição preciosa demais. Mais importante do que a proposta é a decisão. Mais importante do que a proposta é a decisão. E por que que eu digo isso? Por que que Deus me fez enxergar essa lição aqui no meio desse trecho tão rico? Porque tem gente abrindo mão da decisão por causa da proposta. Vocês estão me entendendo? Tem gente abrindo mão da decisão por causa da proposta feita, por causa da proposta recebida. Tem gente abrindo mão dos princípios por causa dos prazeres. E Daniel nos ensina que antes de qualquer proposta, decida não se corromper. Independente do valor que te ofereçam, do conforto, do prazer, independente das consequências que você terá que colher por causa da sua decisão, não abra mão. É isso que Daniel quer nos ensinar. Não desista, não negocie, não dê ouvidos. Se vai contra o Senhor, eu não aceito, eu não faço, eu não quero, eu não vou, porque nada nesse mundo é melhor, nada nesse mundo é mais importante, nada nesse mundo é mais bonito, nada nesse mundo me traz mais alegria e satisfação do que o meu Deus. A gente canta isso tanto, irmãos. Mas tem gente trocando Deus por moedas. Antes o diabo oferecia algumas moedas, hoje não precisa nem oferecer tantas. Tem gente abrindo mão dos princípios e valores de Deus por pouca coisa. Mais importante para Daniel é a decisão e não a proposta. Sabe, irmãos,
Se você está ouvindo a proposta, é porque sua decisão não foi firme. Porque quem toma uma decisão firme, nem proposta ouve. Sai daqui. Dá uma de Jesus no templo. Pode fazer isso, tá bom? Permito você fazer isso. Sai daqui, sai de mim, Satanás. Eu não quero, eu não faço, eu não vou. Porque um dia eu tomei uma decisão e não importa a proposta que você me faça. Deus é melhor do que qualquer proposta que você pode me fazer. Jovens, adolescentes, vocês são bombardeados todos os dias, eu sei disso. Eu ainda sou jovem. Apesar dos meus cabelinhos brancos aqui já aparecendo. E de um monte de dores que vocês já conhecem, não é? Na escola vão te oferecer muitas coisas. Pessoas virão com propostas indecentes para você. O mundo vai gritar: vamos, experimente. Tem algo bom aqui para você. Adultos, homens casados, o mundo tem muitas propostas para a gente. Mulheres, todos nós estamos na Babilônia. Não vem dar uma de super Deus, não. Para com esse negócio. Que antes de cair, o que vem é a soberba, tá bom? Não, pastor, eu sou o cara, né? Eu ando assim, ó, do ladinho assim, não acontece nada. Vocês já ouviram aquela história de um rei e ele precisava levar a filha dele para a escola, que era no alto de um monte. As aulas já iam começar, então ele começou a fazer algumas entrevistas com alguns carroceiros para levar a filha dele até o alto do monte onde era a escola. E aí então ele entrevistou o primeiro. E ele disse assim: por que eu tenho que te contratar? E aí ele falou bem assim: rei, sou tão bom, tão bom, tão bom, que eu ando 5 centímetros do penhasco e não caio. Aí ele falou: eita, é mesmo? Pois é, eu sou o melhor aqui. Pode me contratar. Tá bom. E aí ele entrevistou o próximo e falou bem assim: por que eu devo te contratar? O próximo falou bem assim: rei, eu sou tão bom, tão bom, tão bom, que eu ando um centímetro assim, ó, do penhasco e eu não caio. Falou: eita, nós, o último falou 5, você falou 1, rapaz, uau, que habilidade. Ok, tá bom. Entra o próximo. Por que eu tenho que te contratar? E aí o terceiro falou bem assim: rei, eu ando o mais distante possível do penhasco para não cair. O rei olhou para esse homem e falou: é você que eu quero. Tem muito cristão dizendo: eu ando a 1 centímetro da tentação, mas ela não me pega. Eu não caio. Eu sou assim, ó, com Deus. Essa fala só demonstra o quanto longe você está de Deus. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais consciência a gente tem do nosso pecado. Quanto nós somos miseráveis. Irmãos, a decisão é mais importante do que a proposta. E Daniel, com a atitude dele, ele nos ensina o seguinte: eu posso desobedecer o rei, mas jamais eu vou desobedecer o Rei dos Reis. Eu posso desobedecer o rei, mas jamais eu irei desobedecer o Rei dos Reis. Daniel estuda a língua. Daniel, ele faz parte do treinamento de 3 anos,
ele lê a literatura babilônica, ele não tem problema quando colocam nele um outro nome, mas quando ele é pressionado a fazer algo que vai contra os princípios e valores de Deus, ele resiste. Ele resiste. Não, isso aqui para mim é inegociável, eu não vou fazer. Meu irmão, quando você recebe aquela proposta no seu trabalho, de contar uma simples mentira, qual é a sua decisão? Quando alguém bate na sua porta te oferecendo o famoso gato, gato da internet, gato da TV, gato não sei do que. Qual é a sua decisão? Não tem problema, todo mundo faz, todo mundo tem. Como dizia minha mãe, você não é. Essa frase é de Deus, viu? As mães pegaram emprestado. Você não é todo mundo. O que você faz diante das propostas? Conselho, se vai contra os princípios, nem espere a pessoa terminar de fazer. Mostre quem você é. Atitude, irmão. Atitude. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que entristece o coração de Deus. Eu sei o que eu devo, o que eu não devo fazer para ser mais parecido com Jesus. Um monte de gente pode aceitar, mas eu não vou. Não apenas isso, mas Daniel nos ensina também que nós não somos corrompidos por esse mundo corrompido através do diálogo, através da conversa. Versículos de 8, depois o 11 e o 13 diz assim: pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. E olha só, versículo 12, preste atenção no diálogo que Daniel faz com esse homem. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. Daniel, ele pede permissão, irmãos. Talvez aqui a gente vai dar uma desconstruída em tudo aquilo que a gente tem ouvido nos últimos anos, não sei. Talvez isso seja novo para você. Daniel, ele conversa, Daniel, ele faz uma sugestão. Tudo isso através de um diálogo inteligente. Através de um diálogo pacífico, respeitoso, compassivo. Irmãos, olha para esse texto e veja que exemplo de educação Daniel nos dá. Que exemplo de ser humano, que exemplo de amor, que exemplo de compaixão Daniel nos mostra aqui. Por quê? Porque Daniel não chega batendo na mesa e dizendo frases do tipo: eu decreto em nome de Jesus que eu não vou comer essa comida. Essa comida está amaldiçoada e quem comer dela vai para o inferno. Eu não vou comer porque eu sou crente, e crente não pode comer essas coisas e ponto final. É isso que Daniel faz, mas tem um bando de crente fazendo isso. Ignorante, cabeça dura. Não, e eu faço assim mesmo, pastor, isso é meu jeito mesmo e eu não vou mudar. Ai, paciência, né? Estou aprendendo a ter paciência com essa gente.
Por que que isso é importante? Por que que a gente tem que conversar sobre isso aqui, irmãos? Porque para a gente fazer a diferença na Babilônia, e esse é um grande erro que a igreja tem cometido nos dias de hoje. As igrejas se preocupam em ser fiéis biblicamente, e isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Nós somos uma igreja bíblica, mas as igrejas esquecem de serem relevantes culturalmente. E sabe o que acontece quando nós não somos relevantes culturalmente? A gente não alcança. As pessoas não nos ouvirão. Se você chegar com um discurso de ódio, um discurso legalista, autoritário, as pessoas não vão te ouvir. Você pode gritar no meio da praça, meu irmão, e às vezes eu estou rolando o feed do meu Instagram lá nos vídeos, e às vezes caem uns vídeos de uns pregadores na rua gritando, brigando, saindo na porrada com as pessoas. Isso faz sentido, irmãos? Pessoas ligando amplificadores, microfone, gritando, dizendo que quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Isso é uma verdade, mas a forma com que nós falamos faz toda a diferença. Muitos, por se acharem donos da razão, querem apenas falar, mas não estão dispostos a ouvir. Querem convencer as pessoas na base da amarra, da pancadaria, da agressividade, da opressão, da força. Daniel, ele fez isso como ninguém. Daniel, ele entende que não é por meio de imposição, não é por força nem violência, mas é o amor de Cristo que tem o poder de constranger qualquer pessoa. É o amor que quebra o mais duro coração, irmãos. Talvez você está aqui e você é cristão, você é discípulo de Jesus sincero. Mas a forma como você tem anunciado a sua fé tem ofendido os outros. E ao invés de aproximar, você vai afastar. No Novo Testamento, essas pessoas são chamadas de pedra de tropeço. A pessoa está indo numa direção, mas ela tropeça e cai. Ela é impedida de chegar a um destino, porque ela tropeça e cai. Nós somos chamados de pedra de tropeço, quando nós comunicamos o Evangelho de forma errada. Quando nós comunicamos o Evangelho através de uma religiosidade cega. E tem gente que tem orgulho disso, né? Não, fui lá e falei mesmo. Falei para todo mundo lá na minha família, estava todo mundo lá junto, e eu mandei a real. Falei que se não se convertesse, não ia ter jeito. Se eles continuarem na vida de pecado, que eu não vou mais nem visitar mais eles. Se queremos fazer a diferença na Babilônia, a gente tem que aprender a dialogar, irmãos. É difícil. O confronto, a agressão, nunca foram e nunca serão o melhor caminho. E um princípio que eu quero deixar para vocês sobre isso é exatamente esse aqui. Se o seu cristianismo te leva à agressão e opressão, isso não é cristianismo. Nosso mestre não venceu com armas e canhões, ele venceu com o amor. Jesus se entregou naquela cruz por nós, por amor. Ele venceu o pecado e a morte, por amor. Não é na força do ódio que você será um instrumento de Deus para alcançar pessoas para Jesus. É na força do amor. É na força do amor, irmãos. É preciso aprender a dialogar.
Decisão, diálogo, por último, testemunho, versículo 13. Terminando os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vê. Em outras palavras, Daniel está dizendo o seguinte: eu vou te mostrar com a minha vida a diferença daqueles que obedecem a Deus. É isso que Daniel está falando para esse oficial. Eu vou mostrar com a minha vida a diferença daqueles que obedecem a Deus. Não tem como provar, irmãos, em palavras. É na vida. Então o texto vai dizer para nós que passados 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros rapazes. É isso que o texto diz, e não só isso, os versos seguintes continuam mostrando claramente o quanto Daniel e seus amigos faziam a diferença. Eles eram mais inteligentes, 10 vezes mais inteligentes. Na Babilônia, nesse mundo que vivemos, as palavras precisam ser confirmadas pela vida. Se você quer fazer a diferença, meu irmão, não adianta vir na igreja não, e não ser igreja. E eu vou um pouco mais além. Se você vem à igreja, mas você vive, mas se você não vive como igreja, além de não confirmar aquilo que você fala, você é um mau testemunho para o nome de Jesus. Você já prestou atenção quando um não cristão ver um cristão fazendo coisa errada? Qual que é a primeira coisa que eles falam? Nossa, você? Mas você não vai na igreja, lá naquela tal de Íbica? Você fazendo isso? Eles ficam espantados. Por quê? Porque a fala está incoerente com aquilo que você faz. Daniel, ele ofereceu um caminho alternativo com a sua vida. Irmãos, isso foi tão impactante que agora todos os jovens só comiam legumes. Eu vou fazer uma defesa aqui teológica, tá bom? Você não pode usar esse trecho para defender, tá? Você quer ser vegetariano, tá bom? Por favor, não vem com essa heresia não, tá? Não é porque isso aqui é outro contexto, né? Outra coisa. Vejam só, irmãos, que coisa extraordinária. Que coisa incrível que acontece aqui. Daniel, ele muda um processo. Daniel, ele muda uma cultura. Por causa do seu modo de viver. Até aquele momento se fazia daquela forma. Se fazia daquele jeito. Mas Daniel provou com a vida. Daniel mostrou com um exemplo que existe uma forma melhor. Você também pode mudar a realidade do seu trabalho, vivendo de maneira autêntica para Jesus. Você também pode mudar o ambiente da sua escola, da sua faculdade, da sua vizinhança, vivendo de maneira autêntica para Jesus. Foi isso que aconteceu com o exemplo de Daniel. Por quê? Porque dialogar é preciso. Mas o seu diálogo só terá relevância se vir acompanhado de atitude e de exemplo. Se não, meu irmão, faz um favor para a gente, para a igreja de Jesus, fica calado. Se você diz que é discípulo de Jesus, viva como tal. Porque é assim que a gente vai fazer a diferença na Babilônia.
É assim que a gente vai mudar a nossa cultura, a nossa realidade, fazendo a diferença. William Beckley, ele disse o seguinte: o melhor argumento em favor do cristianismo é um verdadeiro cristão. O melhor argumento. Tem gente que gosta de ficar brigando com os outros, né? Ah, não, mas é assim, assado. Para de discutir e viva. Não tem argumento melhor do que esse. Seja. O pastor Tim Keller, alguns anos atrás, ainda vivo, ele teve uma oportunidade assim incrível. Eu acredito que poucos pastores, nem sei se outros pastores chegaram a ter essa oportunidade. Ele fez um discurso aos membros do parlamento britânico, inclusive com a presença da primeira-ministra. E o pastor Tim Keller tratou do tema: o que o cristianismo pode oferecer à sociedade no século 21. Esse era o tema do discurso dele. E além de demonstrar a relevância do cristianismo durante o tempo, durante a história, ele deu uma aula de apologética. Tim Keller é sensacional. Leia Tim Keller. E numa parte do discurso dele, ele falou o seguinte: por favor, preste atenção nisso, meu irmão, que se você pegar isso daqui, eu vou ficar muito feliz. Olha o que ele disse: os cristãos não irão beneficiar a sociedade se eles forem simplesmente como todas as pessoas na sociedade. Não beneficiaremos uma sociedade repleta de autorrealizadores, porque essa é a nossa realidade. Pessoas que querem realizar os seus prazeres, os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, a menos que realmente sejamos distintos. A menos que de fato acreditamos que Jesus morreu por nós, a menos que de fato acreditamos que vivemos por meio desse alto sacrifício do grande Jesus Cristo. Receba essa pancada em nome de Jesus. A gente não vai beneficiar esse mundo se a gente viver como eles vivem. Nós fomos chamados para fazer a diferença, irmãos. É por isso que eles estão lá e a gente está aqui. É por isso que eles estão adorando outros deuses, inclusive a si mesmos. Mas nós estamos aqui adorando o único e verdadeiro Deus. Eu termino a mensagem de hoje falando sobre a fantástica fábrica de chocolate. De um lado da cidade, William Wonka, dono da maior e mais fantástica fábrica de chocolate do mundo. Do outro lado, um garoto muito pobre que tem um nome muito bonito, Charlie. Que por sinal ele adora chocolate. Quem aqui gosta de chocolate? Eita aí, ó, chocolatras de plantão. Porém, a família de Charlie é uma família bem humilde. Ele morava com seus pais e os seus 4 avós. Certo dia, Charlie encontra perto da sua casa uma cédula de dinheiro. E como ele era maluco por chocolate, o que ele faz com esse dinheiro? Ele corre em direção a uma loja de doces para comprar o quê? Uma barra de chocolate. Só que ele tem uma surpresa. Quando ele abre aquela barra de chocolate, ele encontra o bilhete dourado. E se você não sabe, né, dando spoiler, se você nunca assistiu esse filme, né, apesar de ser um filme aí que já passou várias vezes, né, gente? Existia apenas 5 desses bilhetes no mundo inteiro. E quem encontrasse poderia entrar na maior fábrica de chocolate. Quando ele chega em casa e ele mostra esse bilhete para toda a família
todo mundo fica assim, eufórico, feliz. Mas quando os seus pais e avós dizem para ele, olha, se arruma, se prepara, porque você vai à fábrica de chocolate. Então, Charlie, ele diz o seguinte, eu não vou à fábrica de chocolate. Porque uma mulher ofereceu $500 mil pelo convite, e nós precisamos mais de dinheiro do que chocolate. O clima ficou tenso, triste, não é? Mas nesse momento, um dos seus avós chama o Charlie e diz uma coisa que é isso que eu quero destacar para vocês com essa história aqui. O avô olha para ele e diz assim, menino, existe muito dinheiro por aí, muito. Eles imprimem mais e mais a cada dia. Agora, presta atenção, meu neto. Este bilhete só existe 5 no mundo inteiro. Você não vai ser burro de trocar isso por algo tão comum. Daniel, resumindo aqui como que acaba toda essa história, Daniel foi considerado mais saudável e nutrido do que todos os outros jovens da Babilônia. Daniel recebeu de Deus aptidão incomum para interpretar aspectos da literatura e sabedoria. Daniel recebeu de Deus a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Lembra do sonho que Daniel interpreta de Nabucodonosor? Uma história bem famosa, bem conhecida. Daniel foi considerado 10 vezes mais sábio que todos os magos e encantadores. Daniel recebeu um livramento sobrenatural de Deus na cova dos leões. Inclusive, era a minha história favorita. Inclusive, foi por causa dessa história. Eu fui na igreja pela primeira vez, eu ouvi, e eu fiquei tão encantado que eu continuei indo à igreja e fui convertido por Jesus. Daniel foi o primeiro ministro da Babilônia, exerceu essa função por 70 anos. Irmãos, Daniel foi maior que a Babilônia, sabe por quê? Porque a Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé, e mesmo com outro império no poder, que foi o Império Medo-Persa, Daniel foi um dos maiores influenciadores daquele império. Qual é a conclusão que nós chegamos? O que Deus tem para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar. O Gil leu um texto na nossa abertura e a gente nem combinou. Ele é infinitamente capaz de fazer mais do que podemos pedir ou imaginar. Não caia no erro de trocar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida por coisas tão banais como aquele menino ia fazer com aquele bilhete. Tem certeza, meu irmão, que você quer trocar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida por prazeres momentâneos deste mundo? Eu quero que você pense nisso. Daniel, ele é a prova e ele é o encorajamento para nós. Não se corromper com o mundo corrompido. A gente está aqui para fazer a diferença, a gente está aqui para influenciar e não ser influenciado. Decida, dialogue e testemunhe. E como nós vamos cantar agora, seja como um farol que brilha à noite. Seja como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. É disso que o mundo está precisando. Não é mais do mesmo, mas é mais do diferente. E quem vai fazer a diferença nesse mundo somos nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar.